Fala, meu irmão, paz de Cristo, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar da lição 6 da nossa revista da CPAD do quarto trimestre. E para você entender o que a gente vai tratar aqui hoje, é indispensável que você leia as lições anteriores, pelo menos de forma breve, para você entender o que está sendo falado aqui. É indispensável isso, a revista vai tratar de forma breve, da divisão do ser humano em corpo, alma e espírito. A gente vai ver que ao longo das lições ele vai fazer algumas divisões, ele vai tratar da tricotomia, que é essa divisão de corpo, alma e espírito, e que existem também outras visões. Nas lições seguintes ele vai tratar do corpo. E agora, nessa lição, na lição de número 6, a gente vai falar sobre a consciência. A gente sempre escuta, eu tenho a consciência limpa porque eu não fiz nada de errado. Você já deve ter escutado isso em algum momento. E é justamente o que o texto áureo vai trazer para a gente, que ele vai destacar um texto de Atos, no capítulo 24, Paulo, onde ele está sendo acusado por Tértulo. Tértulo, que é como se fosse um advogado dos judeus. Na acusação de Tértulo e diante do governador Félix, no versículo 5, se você ler bem, você vai ver que ele vai chamar Paulo até mesmo uma peste. Vai dizer que ele tentou profanar o templo. E aí, se você quiser entender melhor o contexto, leia desde Atos 21, que aí você vai entender por que Paulo está sendo acusado, o que aconteceu ali naquele contexto. Só que aí Félix vai passar a palavra para Paulo, e ali ele vai fazer sua defesa, onde ele vai dizer que os judeus não têm provas diante das acusações que estavam sendo feitas, e que ele acredita sim em Deus, no Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele crê na lei, no que os profetas falaram, só que ele entende que o caminho, que é Cristo, que é Jesus, ele é continuação de tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, pelos profetas e pela lei. E que ele tinha consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. Vale a pena a leitura, depois você tira um tempo para você ler, desde o capítulo 21, para você ver como que é bacana a história. E a verdade prática vai dizer: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais a essa doutrina para ter sempre uma boa consciência. E é justamente o que Paulo fez. Ele não se curvou à pressão ali que os judeus estavam fazendo em cima dele. A leitura bíblica em classe está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12 ao 16, onde Paulo vai trazer aos nossos olhos o papel da lei. Quando ela está em nosso coração, ela vai testificar junto à nossa consciência e os seus pensamentos, tanto para acusá-lo, como também para defendê-lo. Nossa introdução já traz para a gente uma das funções da nossa consciência, que é estabelecer um senso moral. Tudo aquilo que você segue, seja a lei do seu país, seja as políticas do seu trabalho, seja a Bíblia, tudo aquilo que você segue e tem isso por imposição na sua vida, Logo, sua consciência ela vai fazer esse trabalho moral, onde ela vai acusar, ou ela vai te defender, ou ela vai julgar você mesmo. Exemplo, você tem que trabalhar 8 horas da manhã e tem que bater um ponto, mas você atrasou por ter dormido demais. Sua consciência ela vai te acusar. Mas imagine que aconteceu a mesma coisa, você no mesmo trabalho, tendo que chegar às 8 horas, mas você atrasou porque o seu filho passou mal, você teve que levá-lo no hospital, e aí sua consciência não vai te acusar. Ela vai justificar esse atraso diante de você mesmo. Um exemplo bíblico que a gente tem, José, ao fugir da mulher de Potifar, ele vai sofrer as consequências por causa das acusações mentirosas que ela vai fazer contra ele, mas ele tinha uma consciência limpa. Mesmo dentro da prisão, José ele tinha consciência limpa de que ele não tinha feito nada. O tópico 1, que vai tratar antes e depois da queda. O subtópico 1.1, a primeira manifestação, e aqui a gente já responde a primeira pergunta da nossa lição. O que é a consciência? Ela é uma faculdade inata, a própria lição já explica isso. Todo mundo já nasce com essa consciência, é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o que é certo e o que é errado e assim orientar as suas decisões. O escritor vai trazer um destaque importante aqui e gera muita discussão no meio teológico se a nossa consciência está ligada de fato à alma ou ao espírito. A verdade é que não existe um consenso sobre isso, mas o comentarista dá a entender que essa consciência ela está ligada à alma, assim também eu creio. Mas um exemplo claro dessa consciência está lá no jardim, em Gênesis 2 e 3, e aqui você responde a pergunta 2 da nossa lição, como se deu a primeira manifestação da consciência. Ali a gente vai ver que Adão e Eva receberam uma lei, eles receberam uma ordem da parte de Deus. Não comam do fruto da árvore do bem e do mal. O homem nunca havia experimentado o sentimento de culpa, mas no momento em que ele come do fruto, vem a culpa, vem a vergonha,
vem o medo, e normalmente é assim, a gente segue o caminho do não tem nada a ver, não tem nada demais, estou dentro do meu direito, mas depois a verdade é que a nossa consciência nos acusa, por mais que a gente tenha, queira justificar diante de nós mesmos, a nossa consciência, ela nos acusa depois em cima das nossas ações. E a gente vê isso também em outras histórias, vemos isso acontecendo com Davi, ao se deitar com Betseba e depois ser responsável também pela morte de Urias. O sentimento de culpa que vai corroer Davi, quando você lê ali o Salmo 51, você sente nas palavras de Davi essa culpa, como isso corroía ele por dentro. A gente poderia falar que de diversos homens da Bíblia, como Jonas, ao tentar fugir da ordem de Deus, de Pedro, ao negar Jesus, mas o problema está em quando isso fica só na consciência e não se torna um arrependimento verdadeiro nas nossas vidas. No subtópico 1.2 vai falar sobre o direito natural. E aqui você já responde a questão de número 3. O escritor parte do princípio onde todo ser humano ele nasce com uma consciência sobre o que é certo, sobre o que é errado, mas de uma forma mais ampla. A ciência comprova isso por meio de alguns experimentos e explica isso como um agir instintivo do ser humano. Na lição a gente tem o exemplo aí de Caim, que mesmo não existindo uma lei a respeito do assassinato, na leitura você consegue perceber esse sentimento dentro de Caim. Por Deus ter se atentado para a oferta de Abel e não se atentar para a oferta de Caim, a gente não sabe o que Caim fez de fato. Existem aí várias teorias, que às vezes ele não ofereceu o melhor, ou ele não ofereceu de todo o coração. Existem várias teorias, mas na verdade que a Bíblia não fala. Mas fica claro no texto que ele não fez algo bom. Isso a Bíblia deixa claro, ele não fez algo bom. Depois Caim mata seu irmão e Deus vai questionar Caim. Caim, meu filho, cadê o seu irmão Abel? E aí Caim já vem com uma resposta pronta. Se por acaso eu sou guardador do meu irmão, em outras palavras, será que eu sou babá do meu irmão? O senhor acha que eu sou babá do meu irmão? E aí Deus apresenta as consequências do pecado de Caim. Caim acha que as consequências são pesadas demais para o pecado que ele cometeu. Deus ainda chega a dar uma aliviada quando você lê ali o texto. Mas você sente o desespero de Caim ao descobrir tudo o que tinha sido desencadeado por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por ele ter matado o seu irmão, mesmo com a advertência do próprio Deus. Olha, o mal está aí na porta, cabe a você resistir, o pecado está batendo. E quando você lê o texto, você observa que Caim não tenta nem se defender, ele só quer minimizar as consequências que Deus tinha imposto para ele, porque ele sabe que o que ele tinha feito era errado. No subtópico 1.3, de forma breve, a gente precisa entender a divisão das leis no Antigo Testamento, que foram dadas a Moisés. A gente tem primeiro as leis morais, que são os 10 mandamentos, as leis sacrificiais, de como que era para ser realizados os sacrifícios. A gente tem as leis civis, que é como se fossem as leis que a gente tem aqui no Brasil. Caso você cometa um crime, você tem as consequências para aquele crime, onde fala de proteção também aos necessitados, casamento, salário, os direitos, né, de cada indivíduo, as consequências em cima dos seus crimes. E isso tudo compõe as leis que estavam ali no Antigo Testamento. Observe que as leis civis, elas não se aplicam para a gente por conta delas terem sido dadas a um povo que não tinha um governo e, consequentemente, eles não tinham lei nenhuma. A gente vai ver que Moisés vai conduzir o povo, mas no momento que eles vão sair ali do Egito, a única coisa que eles carregavam era aquilo que eles tinham aprendido a respeito da cultura egípcia, aquilo que os egípcios impunham sobre a vida deles. Então Deus traz essas leis civis para o povo. Você encontra todas as leis ali no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, só que nós entendemos que Cristo foi um ponto final nessas cerimônias, nesses ritos. Olha só, Hebreus 10, versículo 2 ao 3 vai dizer, ó, se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios eles terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. E aí Hebreus 7,19 vai dizer, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. E a gente sabe muito bem que não somos salvos pela lei, mas como Paulo vai descrever em sua carta à igreja ali de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas nós devemos entender que quem crê em Cristo, quem tem essa fé, logo, consequentemente, ele vai praticar aquilo que Cristo ensinou.
Depois você leia o livro de 1 João. Ele é bem claro em falar da responsabilidade do cristão em ter fé, em amar o próximo, em obedecer os mandamentos do Senhor. E eu uso aqui uma analogia que fica fácil de você entender. Imagine você dirigindo um carro em uma estrada de chão e o seu destino ali é o céu. O carro simboliza a fé, ele vai te levar para o céu. Os rastros que são deixados pelo pneu ali no chão são as obras que Tiago vai dizer que são indispensáveis na vida de qualquer cristão. Imagine os mandamentos do Senhor como sendo as placas que vão te apontar o caminho. Se você não tem rastro, logo você não tem obras. Você não está saindo do lugar com a sua fé. Se você não obedece a sinalização da mesma forma, você erra o caminho. Para finalizar, o comentarista ele volta à leitura bíblica em classe, onde fala em Romanos 2:14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Às vezes dá um nó na cabeça, mas é fácil entender. Vamos lá. Quem são os gentios? É todos aqueles que não são judeus. Em outras palavras, é nós. A lei ela foi dada para o povo de Israel. Mas quando a gente decide obedecer essa lei, pela nossa própria vontade, nós nos tornamos a própria lei. Ou seja, nós definimos dentro do nosso ser que essa lei ela faz sentido para a nossa vida e logo eu vou obedecer a ela. Logo eu estabeleço ela como um guia para a minha consciência do que é certo e do que é errado. Vamos lá, imagine que seu filho ele está brincando com um amigo dentro de casa e você diz para ele: filho, não coloque o dedo na tomada porque na tomada você vai tomar um choque. Você deu uma ordem para o seu filho. Mas o coleguinha dele, sabendo o perigo que pode correr, porque você deixou clara a instrução para o seu filho, ele também vai obedecer a ordem que você deu para o seu filho, mesmo que não fosse diretamente para ele. No tópico 2, onde vai falar o funcionamento da consciência, 2.1 vai falar acusação, defesa e julgamento. A gente abordou bem esse ponto no tópico 1, onde falamos da primeira manifestação da consciência, e o escritor ele vem reforçar, agora não mais tratando da primeira manifestação, mas como a consciência de fato ela funciona. Ela funciona como um órgão, te acusando, te defendendo e também de forma judicante, ou seja, ela exerce a função também de juiz sobre a sua vida. Além do pecado ali de Adão e Eva, que a gente retratou no primeiro subtópico, ele menciona para nós também o erro de Davi ao realizar a contagem do povo de Deus, e isso contra a vontade do próprio Deus. 2 Samuel 24:10 vai dizer, e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. A gente costuma brincar, né? Se tem uma coisa que crente não presta é para fazer coisa errada. Uma vez, tendo conhecimento da palavra, que é viva, que é eficaz, que é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, meu irmão, só se apostatando da fé para que sua consciência pare de te acusar, que é impossível. Hebreus 10:26-27 vai dizer, porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. E olha o verso 27. Mas há uma certa expectação horrível, há uma certa expectativa, horrível de juízo, de ardor do fogo, que há de devorar os adversários. Quem já esteve, por exemplo, longe do caminho, sabe exatamente que experiência é essa. Quando você vive essa expectativa ruim de juízo, sua alma sente, o seu corpo sente, seu espírito sente, isso vai produzindo coisas ruins para a sua vida, coisas ruins para o seu corpo, coisas ruins para a sua alma, coisas ruins para o seu espírito, porque um vai afetando o outro consequentemente. No tópico 2.2 vai falar de vãs justificativas. Quando a gente entende que tudo foi escrito para o nosso ensino, não foi por acaso que Deus fez a pergunta retórica para Adão. Adão, quem te falou que você estava nu? Você comeu da árvore? E ele é uma pergunta que a gente sabe, Deus já sabia a resposta, é óbvio que Deus sabia a resposta. Mas se Deus não tivesse feito aquela pergunta para Adão, a gente não teria acesso à resposta de Adão e à resposta também de Eva. Então, quando Deus pergunta, não é nem para se fazer de bobo, se fazer desentendido. É porque, pela resposta de Adão e Eva, ele queria nos ensinar alguma coisa. E olha só que na resposta deles, tanto Adão como Eva, eles vão buscar por um culpado. Mas observe bem,
O fato deles tentarem achar um culpado não tira nem o sentimento de culpa e nem o sentimento de vergonha de Adão e Eva. Se a consciência deles estivesse tranquila, eles não precisariam se esconder. Por mais que às vezes a gente tente dizer para nós mesmos que está tudo bem, a consciência ela não vai se moldar à nossa vontade. E a gente tem visto muito linhas teológicas inclusivas, justamente para minimizar essa culpa que a consciência traz para as nossas vidas. O que é isso? Eu quero agir dessa forma, então eu vou reformular a palavra de Deus para que eu me encaixe dentro dela. Mudam a verdade de Deus, trocam a verdade de Deus em mentiras de homens. Leia depois os textos que o comentarista propôs para a gente em Romanos 1, 18 ao 27, 2 Timóteo 4, 3. Mas mesmo tendo uma natureza pecaminosa, né, com possibilidade de erros, o que nos aproxima de Deus é a confissão e o afastamento dos nossos pecados. Esses sim são os remédios para a alma. Depois você leia também os versículos que foram propostos aí no final. 2.3, o debate do tribunal. Agora vemos uma analogia comparando a consciência a um tribunal, onde nossas ações elas são ou aprovadas ou reprovadas. E aí, em relação ao que você já fez, em relação ao que está fazendo, e o que ainda está só no seu pensamento que você quer realizar. Não sei se você já passou por isso, mas quando alguém lhe faz mal, o primeiro pensamento que a gente tem é o quê? Ah, vou perdoar. Não é, né, gente? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Raramente isso acontece. A verdade é que começa um conflito interno dentro da gente. Quando você tem aí, de fato, uma vida de oração, de busca, de santificação, onde você fortalece seu espírito, isso afeta diretamente sua consciência. Imagina uma situação onde uma pessoa te prejudicou, uma pessoa te caluniou, ou até mesmo te agrediu. O sentimento na hora, às vezes, é de dor, de desapontamento, de tristeza, e a gente fica naquele pensamento, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse falado isso naquele momento, ia ser diferente, ia ser de outra forma. Mas aí vem sua consciência e começa a acusar os seus próprios pensamentos e começa aquela guerra interna até você tomar uma atitude final. E aí não é sua consciência que vai definir a sua atitude, quem define a atitude é você mesmo. E aí a única coisa que você vai definir é se a sua consciência venceu ou perdeu essa briga interna dentro de você. E é assim que vemos cristãos sendo capazes de perdoar homicidas, estrupadores, ladrões. Não é porque a pessoa é boazinha, não. Porque é o Espírito Santo que está dentro daquela pessoa, que fez um trabalho na consciência daquela pessoa, tornou ela capaz de perdoar o próximo. Sem essa inclinação para o Espírito, a nossa vontade é de retribuir na mesma moeda. A capacidade de perdoar, por exemplo, é um reflexo de uma consciência transformada, uma consciência natural. E mesmo que a justiça humana não seja feita, a gente tem ali o exemplo de Paulo, né, em Atos 24, onde ele estava sendo acusado injustamente, e a gente vai ver que não vai ter um veredito favorável para Paulo ali de imediato, a gente vai ver que ele vai continuar argumentando com Félix, inclusive é uma oportunidade que ele tem ali de pregar a palavra, de anunciar o evangelho mais e mais para Félix. A gente vai ver que ele tinha uma consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Porém, é quem não tem essa vida espiritual. É justamente o que a gente vai ver no tópico 3, onde vai falar que a consciência ela é falível. O 3.1 vai falar sobre os defeitos da consciência. E aqui você já responde a última questão. A consciência ela pode estar cauterizada, como a gente vê lá em Efésios 4:19, Timóteo 4:2. E onde que a gente vê essa consciência cauterizada? Primeiro, quando a pessoa ainda não conheceu a verdade, ainda não conheceu o evangelho. Ou segundo, quando a pessoa conhece a verdade, mas ela se apostata da fé. Dando ouvidos aí a doutrinas de demônios, como é destacado aí em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Meu irmão, há diferentes interpretações da Bíblia. Muitas interpretações. E não tem problema nenhum, às vezes, você seguir alguma linha de pensamento, uma interpretação. Por exemplo, você acreditar que alma e espírito são os mesmos, não tem problema nenhum, isso não vai afetar a sua salvação. Assim como você acreditar também que é corpo, alma e espírito, cada um com as suas funções diferentes, isso não vai interferir em nada na sua salvação. O problema está aí quando pontos essenciais, né, da palavra, elas são distorcidas para enganar e te afastar dos propósitos de Deus. Existem princípios que, para todo cristão, ele é comum. Quer ver um exemplo claro disso? Quando alguém pega e diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, que foi escrita por homens, que ela é falha.
Então isso é o princípio essencial que está sendo quebrado. Só que aí tem gente que prefere dar ouvidos e ser enganado. E para a sua consciência funcionar bem, você precisa ler a palavra, você precisa buscar a presença de Deus. Isso gera um pouco de polêmica, mas eu tenho isso na minha vida. Tudo é equilíbrio. Santidade demais, e quando eu falo de santidade, eu estou falando também de religiosidade. Santidade demais, ela vai te afastar das pessoas. Enquanto santidade menos, dizer que tudo bem, que não tem nada a ver para tudo, isso vai te afastar de Deus. Tem que haver um equilíbrio. Já indo para o tópico 3.2, onde o título é Deus, o Supremo Juiz. Embora o cristão genuíno ele tenha sua consciência limpa, ele deve estar sempre pronto para ser corrigido por Deus. Como dizem por aí, né? De boas atitudes o mundo está cheio, mas nem toda boa atitude ela é da vontade de Deus. Reflita um pouquinho sobre isso. Falamos aqui de Davi, falamos de Pedro, mas vamos falar de nós mesmos. Talvez estamos batendo aí no peito, dizendo que estamos certos, que a gente expôs e falou aquilo que é nosso por direito, mas e se Deus mandar você deixar seus direitos de lado? E se Deus mandar você se calar? Que as nossas orações elas possam levantar nossa voz diante de Deus e pedir para que a soberba, o orgulho, eles jamais fiquem escondidos dentro de nós. E a conclusão vai fechar essa lição dizendo que devemos manter nossa consciência pura, renovada e iluminada. A nossa consciência ela é quase uma IA, tá na moda aí, né? Você pode treiná-la com base no estudo da palavra de Deus. E se sua consciência ela te acusa, você tem a oportunidade de levar a sua causa diante de Cristo. Mas busque também não só levar diante de Cristo, mas resolver caso a sua situação envolva também o seu próximo. Como eu disse, vai estar disponível aqui para vocês. E se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho e a gente vai dar sequência às próximas aulas e os próximos vídeos. Fique com Deus, um grande abraço.